Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de encorajamento, e talvez não seja tanto de encorajamento, mas para que você venha observar essa palavra que será liberada nessa noite. Está preparado? Ano de 2024, estamos encerrando, mas não é o fim de nada e nem o começo de alguma coisa. Pelo contrário, é a continuidade daquilo que nós nos tornamos ao longo desse tempo da nossa história. Todos nós temos uma história. Ano de 2024 pode ter sido anos de altos e baixos, porque afinal de contas não podemos desconsiderar nada, nada. Todos os detalhes da vida, todos os momentos, principalmente de adversidade que passamos. Quem passou aí por adversidade? Eu! Você passou? Só eu? Tem alguém aí ou não comigo? Cadê as irmãs dessa igreja? Cadê a irmã Isabel? Dá um grito aí, irmã Isabel. Aê, Isabel aí. Hã? Cadê os irmãos? A irmã Elza deu uma sustância para os irmãos. Eu ouvi. Na hora que eu falei, os irmãos estão aí, ó, ela deu uma força. Isso que é coletividade. Isso que é irmandade, hein? Um ajudando o outro. Dando força para os varão aí. Hã? Cadê os varão dessa igreja, hein? Cadê os homens dessa igreja? Então, 2024, eu não sei como que você está encerrando, se você realmente tem razões para agradecer ou está buscando ainda. Eu tenho razões para agradecer, porque em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Quem venceu? Jesus Cristo. Então, é evidente, irmãos, se Cristo não voltar em 2025, vamos continuar. Vamos para cima. Vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus? Esse ano de 2024, a gente, em muitos sermões, em muitos momentos de discipulado, dentro desse contexto nosso de comunidade, nós incentivamos os irmãos vivendo uma vida determinada em quem? Em Deus. E as adversidades, provavelmente, foi Deus permitindo para que nós pudéssemos nos despertar. Porque Ele quer chamar a nossa atenção. Então, por isso que Ele permite algumas situações da nossa vida, todos nós, mas nós precisamos entender, irmãos, conforme o salmista, no Salmo 121, que foi o texto central do tema que a gente propôs esse ano, 121, eleva os meus olhos para onde? Para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Que fez o quê? Os céus e a terra. Então, é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Não se refere a nada a respeito do homem, porque o homem é limitado a tempo, espaço e a circunstâncias, mas é tudo sobre graça. Nós estamos aqui, você está aqui, é graça, é favor imerecido da parte de Deus. E por isso, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13. O que diz lá? É isso mesmo. Diz isso lá. O apóstolo Paulo dizendo sobre o passado. Irmão, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e faço o quê? Avanço para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. A nossa missão é continuar. É prosseguir. Muitos de nós, esse ano, vemos situações acontecendo, não somente na nossa cidade, no nosso estado, mas por todo o mundo. Porém, nós, cristãos,
temos a certeza de que estamos seguindo para um alvo, para um propósito. O cristão deve viver em propósito, com propósito. Por isso, algumas coisas nós precisamos deixar para trás, ou pelo menos decidir acrescentar na nossa vida e dizer menos de alguma coisa que nos atrapalha e mais de Deus na nossa vida. Menos de mim, já viu aquele cântico? Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Sua, o quê? Servo de todos os irmãos. E aí eu notei aqui rapidamente algumas coisas que nós precisamos mais amor e menos orgulho em nossos corações. O coração não pode ser dominado pela prepotência, viu, gente boa? Nós somos limitados, somos barro. E barro na mão do oleiro, olha que coisa boa. Todo mundo já assustou, barro, pastor, mas não, barro na mão do oleiro, somos moldados diariamente. Em Filipenses 2, versículo 3, não façais nada por partidarismo, ou por vanglória, por orgulho, mas com humildade, sendo que, considerando uns aos outros, superiores a si mesmo. Vamos começar, irmão, o ano de 2025, tendo um coração mais amoroso, mais doce. E olha que já deu o horário aqui, ó. Eu sempre coloco o meu relógio. Aguenta mais 80 minutos? Aê! Brincadeira, não vou 80 minutos, não. Mais um tempo aí, ó. Sabe, irmãos, menos orgulho, menos prepotência, mais amor de Cristo em nossas vidas, servindo uns aos outros, servindo a nossa comunidade. Que prazer estar aqui, sabe? Menos religião, menos religiosidade e mais comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no... Então, quanto mais eu me envolver com o Espírito Santo, quanto mais eu tiver comunhão com Deus, quanto mais eu tiver intimidade e viver a vida em Deus, mais eu vou frutificar e mais eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. É isso que nós precisamos, irmãos. Não podemos abrir mão do momento de comunhão com Deus. E é evidente que em 2025 tem que ser um ano onde você vai parar de ser religioso e vai ser uma pessoa que tenha mais vida em Deus. A religiosidade até tem um lado bom, não estou dizendo aqui nem desmerecendo as religiões e nem estar em comunidade, mas a nossa vida não se limita apenas aqui em comunidade. Nós temos incentivado os irmãos, olha, saiu daqui, nós precisamos manifestar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é real, sim ou não? Se não, vira e se torna automático, e nós não podemos isso, irmãos. De maneira nenhuma, permitir isso. Diga aí, dá licença, porque agora eu vou viver uma vida, olha, de impacto diante de Deus. Outro conselho para você, olha, menos ansiedade e mais confiança, hein? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida. Sabe, irmãos, todas as promessas de Deus, se em 2025, de tudo que isso aqui resumir para você, olha,
Tenha a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Essa é uma promessa, lança sobre ele. A oração faz toda a diferença na vida daqueles que amam a Jesus. Então, quando você se derrama, quando você confia, porque a fé não é um sentimento de troca, não, é um sentimento de confiança. Então, para 2025, nós seremos, isso é um alerta já, seremos atacados de todos os lados, as nossas emoções serão atacadas, mas nós seremos protegidos pela palavra de Deus, porque em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós todos seremos blindados se nós mergulharmos na palavra de Deus e viver a palavra de Deus e desejar, Senhor, eu quero viver a tua palavra. Porque não basta ler por ler, né? Já contei essa história aqui. Já contei. Na minha adolescência eu tinha lido a Bíblia pela primeira vez, toda a Bíblia. E aí eu cheguei todo feliz na igreja. Pensa num adolescente empolgado, e um adolescente gordinho, e empolgado, e pensa num adolescente de óculos, empolgado também. E eu cheguei todo animado, e falei para uma irmã, que hoje está no Senhor, todo empolgado, e eu disse para ela, eu li a Bíblia toda, irmã, e ela, com a sua maturidade, olhou bem para mim e disse, muito bem, filho, você leu toda a Bíblia, né? E quantas vezes você deixou a Bíblia ler o seu coração? Aí, meu irmão, já era. Eu tive que reconhecer que eu só li a Bíblia, mas não coloquei em prática. Não deixei ler o meu coração e ser transformado. Ano de 2025, você vai permitir ser transformado pela palavra? Sim ou não? É isso que nós desejamos, ser cristãos que sejam transformados diariamente pela palavra, ser renovados. Se a palavra de Deus não impactar você, não adianta nada. Se nós não seguimos os exemplos dos nossos heróis da fé, é aquilo que eu tenho sempre dito aqui para você, não adianta nada, blá, 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 porque não tem prática. Então, ano de 2025, eu estou dizendo para você, você quer ser próspero, sim ou não? Você sabe que prosperidade não é acúmulo de riqueza nessa terra, não. Pelo contrário, é ausência de necessidade. Até porque Deus pode derramar, sim, riqueza sobre as nossas vidas, porque Ele é dono do ouro e da prata, você crê? Mas ausência de necessidades em todas as áreas. Agora, menos, gente, menos cobrança e mais graça. Menos julgamento, viu, gente boa? Em Eclesiastes 7,16. Não seja demasiadamente justo e nem exageradamente sábio, porque fazendo isso te destruirias a ti mesmo. Os irmãos estão sabendo, hein? Está aqui, olha que coisa boa. Olha que esse letrão aqui, dá para ver, hein? Gente, deixa eu dizer, sabe o que significa isso? Cuidado, para você não ser muito juiz, para você não julgar. Viva mais a graça. Cuidado, porque da mesma medida que você julga, você também será julgado. Não seja muito sábio também. Já viu aqueles caras chatos que sabem de tudo? Você chega para a pessoa e você faz um comentário. Eu já sei. É igual aquela situação. Você está passando pela prova, você quer um consolo da parte de alguém, e ela fala, não, isso eu já passei, isso é de boa, de boa. Ou quando você está na vitória, você compartilha a vitória, a pessoa, mas isso eu já tive vitórias assim também, ela desmerece você, mas pelo contrário, vamos viver a graça, porque o cristão, ele é reconhecido pelo amor, pela perseverança e também pela graça
que é demonstrada diariamente nas nossas vidas. Se não fosse a graça, nós não seríamos salvos. Se não fosse a graça, não seríamos resgatados. Menos gente boa, menos distração e mais propósito. Um texto super, hiper, mega, power, conhecido de todos, que eu falei durante esse ano. Foram 13 sermões baseados nesse texto. Você lembra? Eu sei que o Pedrinho tem anotado quase todos os sermões, tirando o tempo que ele viajou, porque ele viajou umas 3 vezes esse ano, né? Mas é de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Você sabe que é buscar, né? A expressão que eu encontrei, que eu acho fascinante, é buscar a Deus antes de tudo, melhor do que tudo e mais importante do que tudo. Quando você estiver passando em 2025 por alguma situação, busque a Deus antes de tudo, melhor do que tudo e mais importante do que tudo na sua vida. Coloque o reino sobre você e sobre a sua mente, sobre a sua família. Porque passar pelas provações, passar pelas adversidades, nós não seremos isentos, mas é a forma que nós vamos lidar com isso. E último, para encerrar, eu tinha mais umas 5, mas eu vou mais uma. Pode? Tem gente que já falou, misericórdia, Jesus. Misericórdia, termina, pastor, já estou com fome. Gente, menos medo e mais ousadia espiritual. Em 2 Timóteo 1,7, se não me falha a memória, 1,7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu. Deus não deu você um espírito para você se covardar ou ter medo. Tenha coragem. Tenha a unção do Espírito sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ambiente de família, sobre o seu trabalho. Tenha moderação. Viva nessa atmosfera. Sabe, irmãos, 2024, daqui a pouco se encerrando. Só o ano. E eu espero que você não seja o mesmo com as dificuldades. Deixe as dificuldades de lado, cresça. Cresça em graça e em conhecimento. Que seja um ano onde você realmente venha experimentar grandes situações com o Senhor. Principalmente no ambiente de comunidade. Orando para que o reino de Deus cresça, para que o reino do Senhor venha ser uma referência positiva para uma cidade que cada vez está se distanciando. Pode ser que existem muitos religiosos nessa cidade, e não desmerecendo, mas nós precisamos realmente conhecer mais e mais o Deus que professamos. Viver uma vida determinada, uma vida que faça toda a diferença. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. 2025, talvez você, e não é praga não estou profetizando nada que seja negativo, mas isso faz parte da vida. 2025, pode ser que você perca algumas coisas. Talvez você tenha momentos de choro. Talvez você tenha momentos de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez muitos de nós vamos sofrer situações no nosso país, nas nações. Eu não sei o que virá. Eu não estou
aqui profetizando nada que seja negativo. Mas eu quero encerrar dizendo afirmações que podem nos garantir vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, foi o texto que eu comecei esse ano. E ele diz assim: que diremos, pois, irmãos, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes se entregou por cada um de nós, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Não foi Cristo quem morreu ou quem ressuscitou e está à direita do Pai? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada e o tanto de coisa que pode vir sobre nós? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas levadas ao matadouro. Mas de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo que nem a morte, que nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem a do porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, pode vir o que vier, você vai estar blindado, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Você crê? Se você crê, se coloque de pé em nome de Jesus. E nós vamos entoar aqui o cântico que diz muito sobre isso. Te agradeço, Senhor. Agradeço. É gratidão, irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não há nada que separe a gente do amor de Deus. Nós veremos frutos de salvação. Eu creio que a nossa família, conforme lá em 2 Pedro 3, versículo 9, que diz que a vontade de Deus é que ninguém pereça. Nós vamos continuar orando pelos nossos familiares para eles terem um encontro com Deus. Nós vamos orar para que as nossas igrejas, tanto a segunda igreja quanto a primeira igreja, seja impactada pelo poder do Evangelho e nós venhamos a ter frutos e frutos maravilhosos de salvação. Quem crê aí, levanta a mão para o céu e diga aleluia! Eu creio que Poços de Caldas também será impactado pelo poder do Evangelho, da graça de Deus. As nossas famílias, a nossa casa, tudo será um derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vamos louvar o Senhor com gratidão. Aleluia.